As luzes de emergência estão desligando, sirenes tocando, a nave está chacoalhando loucamente. A escuridão cósmica vista pelas portinholas é iluminada por clarões pulsantes. Os astronautas estão afivelando cintos e olhando para as telas, com suor frio escorrendo de suas testas. Bem à frente, o espaço é cortado no meio por um feixe ofuscante. Nada no universo pode parar aquilo, que parece uma enorme corrente de jato de avião, só que milhões de vezes mais forte do que qualquer jato poderia produzir. Não há como desviar disso. O líder da expedição espacial ordena a todos que se virem imediatamente. Aquilo foi um jato de buraco negro, um verdadeiro monstro do espaço. Os buracos funcionam como enormes aspiradores de pó e engolem tudo que cai além do seu horizonte de eventos, que é a fronteira entre o espaço-tempo e o lugar onde ele desaparece. Se você estiver perto dessa fronteira, já era. Nem mesmo a luz consegue escapar da gravidade de um buraco negro. E ela é a coisa mais rápida do universo. Os buracos não apenas absorvem coisas, como também lançam jatos no espaço, que são feixes misteriosos com milhares de anos-luz de comprimento. Não há monstros negros perto da Terra, mas vamos imaginar que um surgisse de repente perto do Sol. O buraco imediatamente começa a devorar a estrela. A força-gravidade atrai mais um lado do Sol do que o outro. O buraco rasga o Sol em tiras, devorando-o da mesma forma que você comeria espaguete no seu prato. Os físicos chamam esse fenômeno de espaguetificação. Quando o monstro termina sua refeição, ele soluça. E como se fossem espadas de laser, 2 jatos cortam nossa galáxia ao meio. Os astrônomos estão observando uma catástrofe semelhante agora a bilhões de anos-luz de distância de nós. Um buraco negro do sistema 3C321 está bombardeando uma galáxia próxima com um jato de raios-x, raios gama e elétrons, com a velocidade da luz. O ataque já dura 1 milhão de anos e temos sorte de que isso está ocorrendo a uma distância segura. Se um jato chegar perto de um planeta semelhante à Terra, ele irá evaporar a atmosfera e a camada de ozônio. Toda a vida na superfície desaparecerá. Apenas os habitantes das profundezas do subsolo irão sobreviver. Se um buraco negro aparecer próximo ao Sol, no entanto, não viveremos o suficiente para ver o jato. O monstro irá absorver a energia da estrela e nós simplesmente perderemos todo o calor e a luz. A Terra irá esfriar, mergulhando na escuridão eterna. Mas, como qualquer outra coisa, os jatos também podem fazer coisas boas. Como os fertilizantes que ajudam as plantações a crescer, a energia dos raios comprime as nuvens espaciais e novas estrelas nascerão delas. Imagine um ralo no banheiro pelo qual a água flui para um cano. A água se move em espiral e parte dela gira em torno do buraco. Agora, imagine que o buraco negro é esse mesmo ralo. E em vez de água, existe um material chamado plasma. Ele gira rapidamente, fica magnetizado e se acumula em um enorme disco de acreção. O plasma começa a brilhar e, em algum ponto, dispara 2 jatos para o espaço. O buraco negro V404 Cygni fica a 8.000 anos-luz de distância. Ele é como um show de fogos de artifício que tem até 10 vezes o peso do Sol. O problema é que esqueceram de instalá-lo com segurança. E o pavio foi queimado prematuramente. O buraco é alimentado por gás de uma estrela próxima. Ela fornece cargas infinitas para os fogos de artifício espaciais. Os jatos do V404 Cygni não disparam apenas dos polos, mas de todas as direções. Um disco com a largura de 7 sóis fica girando em torno do buraco negro. O interior desse disco balança como um peão que está prestes a parar de girar e cair. Os cientistas acreditam que as oscilações e disparos aleatórios são causados por distorções do espaço-tempo contínuo. Os buracos negros não são os únicos que sabem dar um espetáculo espacial. Seus principais concorrentes são as explosões de raios gama. A ciência não sabe exatamente como elas aparecem. Muito provavelmente por causa da decadência de uma grande estrela ou da colisão de estrelas de nêutrons. Os satélites registram uma explosão de raios gama todos os dias, mas ocorrem pelo menos 500 delas no universo no mesmo período.
Um astrônomo amador que vê pela primeira vez o universo observável pode se sentir como uma estrela de cinema no tapete vermelho. Só que ele não será ofuscado pelas luzes das câmeras dos jornalistas e fãs, mas sim pelas constantes explosões de raios gama. Se houver um clarão perto da Terra, nosso planeta parecerá uma vela em uma tempestade de neve. Imagine que você vive no futuro e pode decolar em voos interestelares seguros. Na sua espaçonave, voa para um planeta que se parece com a Terra para ver uma explosão de raios gama com seus próprios olhos. Seu veículo espacial está atravessando o espaço sideral e pousando no planeta em questão. Porém, assim que pisa no solo, percebe: todos os seres vivos neste mundo estão esperando que algo terrível aconteça. Pássaros assustados voam pelo céu. Os animais começam a sair correndo das florestas à procura de abrigo. O vento faz as folhas sussurrarem. E é como se elas estivessem lhe dizendo: salvem-se, saiam daqui. Então o vento fica mais forte e vira uma tempestade. Um clarão brilhante surge no horizonte. Após alguns segundos, a luz se intensifica. Algo enorme acendeu os holofotes do espaço. Tudo está perdido. Existe apenas luz. Em um segundo é liberado tanto de energia que o nosso Sol geraria em 10 bilhões de anos. 10 segundos se passam e o show acaba. O planeta vai se movendo pelo espaço e o clarão atingiu apenas uma parte do hemisfério sul dele. Mas isso é o suficiente para as coisas correrem mal. A explosão de raios gama foi bem curta, então provavelmente não teria evaporado os oceanos ou soprado a atmosfera para longe. Mas a camada de ozônio que protege o planeta dos raios da estrela mais próxima e da radiação cósmica desaparece. Toda a vida neste mundo termina abruptamente. O cenário é terrível, mas não há necessidade de entrarmos em pânico ainda. Os cientistas acreditam que a probabilidade de uma catástrofe semelhante acontecer no nosso planeta é 0. Porém, nem sempre a Terra teve tanta sorte. A extinção do Ordoviciano ocorreu há 450 milhões de anos. Talvez uma explosão de raios gama tenha sido a culpada. Seu epicentro estava a 6.000 anos-luz de distância do nosso planeta. A perigosa luz ultravioleta atingiu a superfície do planeta, reduzindo a camada de ozônio em 40%. Mais da metade das plantas e animais desapareceu. Mas a vida continuou a se desenvolver e, após 200 milhões de anos, os dinossauros começaram a circular por aqui. A Eta Carinae é uma estrela dupla hipergigante. Ela é quase 200 vezes mais pesada que o Sol e, em 10 segundos, emite tanta luz quanto o Sol em um ano. Essa estrela fica a uma distância de 7.500 anos-luz da Terra. No entanto, em 1843, os habitantes do nosso planeta a viram no céu noturno sem telescópios. Isso foi possível graças a uma explosão. Essas belas nuvens de gás e poeira são as consequências desses eventos. Podemos dizer que são enormes ruínas de uma estrela, mas parecem legais. Ao longo dos próximos 1 milhão de anos, a Eta Carinae continuará explodindo e formará uma explosão de raios gama. Mas, mesmo aqui, a humanidade não precisa se preocupar. A direção das nuvens de gás indica que os futuros feixes de explosão não nos atingirão. Nosso planeta está cercado. No momento, 30 milhões de objetos espaciais de tamanhos variados, desde um grão de areia até o de um carro, estão voando em direção à Terra. Mas nossa atmosfera destrói todos os que rompem a fronteira. Os cientistas estão constantemente monitorando o espaço e não encontraram uma única rocha espacial potencialmente perigosa para a humanidade. Mas isso não significa que não exista. Um grande asteroide chega ao nosso planeta uma vez a cada 2 milhões de anos, em média. Aqui estão as superfícies da Lua, Marte e Mercúrio. Elas são cheias de crateras que parecem buracos do queijo, ou seja, são as marcas dos asteroides que bombardeiam as superfícies há milhões de anos. A atmosfera é uma excelente barreira contra a chuva de rochas dos céus. Mas a cada ano, cerca de 500 objetos grandes conseguem passar por ela. A maioria deles cai no oceano ou em áreas pouco povoadas e permanecem desconhecidos. A atividade geológica continua no planeta. Os continentes se movem, montanhas aumentam e diminuem.
Enquanto você assiste a este vídeo, a paisagem por aqui está mudando. Tudo isso ajuda a apagar os vestígios dos meteoritos que caíram no planeta. Em algum lugar no subsolo de laboratórios super secretos, os cientistas estão tentando criar um buraco negro. Parece que a última experiência foi um sucesso. O buraco negro paira sobre a mesa por um momento, mas então, em uma fração de segundo, ele a engole inteira. Após esta refeição, o buraco negro cresce até ficar fora de controle. Microscópios e tubos de ensaio voam para o vazio escuro. Logo, tudo na sala foi consumido. Quanto mais come, maior ele fica e atrai objetos ainda maiores. Na superfície, as pessoas seguem sua vida normalmente. Alguns corredores param de correr ao ver uma esfera negra gigante crescendo à distância. Casas são arrancadas de seus alicerces e carros voam pelo ar, em direção ao abismo negro. Em apenas alguns minutos, o buraco negro envolveu todo o nosso planeta. Depois, cresce o suficiente para consumir a Lua e Marte. O buraco negro agora é mais pesado do que qualquer coisa em nosso sistema solar. Todos os planetas começam a circundá-lo, antes de se tornarem alimento para o monstro. Por fim, até o Sol se extingue na barriga da fera. Bom, me pareceu muito sombrio. Não se preocupe, não é assim que este cenário se desenrolaria na vida real. Nossos cientistas podem realmente ser capazes de criar um buraco negro, mas é muito mais seguro do que isso. O esforço para fazer um buraco negro é liderado por cientistas que trabalham em Genebra, em algo chamado Grande Colisor de Hadrons. Essa máquina basicamente faz as partículas se moverem em alta velocidade até que colidam. Quando isso acontece, elas liberam muita energia e criam muitos efeitos interessantes. Os cientistas acreditam que a energia liberada por essas colisões pode ser suficiente para criar um buraco negro. Algumas pessoas ficaram tão preocupadas com isso que até tentaram proibir a construção do Grande Colisor de Hadrons. Felizmente, se um buraco negro surgisse, seria tão pequeno que não seria capaz de fazer nada. Os buracos negros realmente produzem muita energia e a liberam, geralmente na forma de calor, como uma fornalha. Isso significa que eles desaparecerão quando ficarem sem combustível. Se um surgisse no experimento, ele queimaria instantaneamente e desapareceria em 1 bilionésimo de segundo. Mesmo se um buraco negro microscópico estável fosse criado, ele cresceria tão levemente que nada aconteceria. Supondo que tenha sobrevivido o suficiente para absorver as minúsculas partículas ao seu redor, um buraco negro desse tamanho levaria cerca de 500 trilhão de anos para ganhar meio quilo. Os buracos negros podem ser realmente úteis. Um com a massa do Monte Everest emitiria energia suficiente para abastecer completamente a humanidade. Melhor ainda, os buracos negros são tão densos que um desse tamanho ocuparia apenas uma pequena parte do espaço. Não poderíamos criar nada tão enorme quanto os buracos negros que ocorrem naturalmente. Alguns podem pesar centenas de milhares de vezes mais que o nosso Sol. Recentemente, os cientistas observaram um verdadeiro banquete de buraco negro. A visão de um buraco negro destruindo uma enorme estrela é uma das visões mais fascinantes do universo. Mais pesado e mais destrutivo do que qualquer outra coisa que existe, o buraco negro é incrível e assustador. E os buracos negros não são realmente negros. Eles são tão grandes que mesmo a luz não consegue escapar da sua atração, o que significa que eles são realmente invisíveis. Os cientistas só podem encontrá-los com instrumentos especiais. A maioria dos buracos negros naturais nasce quando as estrelas chegam ao fim de sua vida útil. Você pode imaginar estrelas saudáveis como fornalhas gigantes que queimam hidrogênio e liberam quantidades inacreditáveis de energia. A cada segundo, estrelas como o nosso Sol produzem mais energia do que a humanidade jamais produziu, o que a empurra para fora e a faz querer se expandir. Isso é o que eventualmente encontra seu caminho para a Terra, como o calor que deu origem à vida em nosso planeta. A única coisa que impede essa expansão é a gravidade, uma força que basicamente puxa objetos em direção a algo pesado. A maioria das pessoas conhece a gravidade como algo que nos mantém plantados no chão e nos impede de sair voando para o espaço. A força da gravidade de uma estrela é tão forte nas estrelas que as faz querer implodir sobre si mesmas. Então, quando uma estrela está saudável, a força da gravidade empurra para dentro e a energia que ela libera tenta inflá-la como um balão. Essas forças, na maioria das vezes, se cancelam e impedem qualquer coisa de acontecer. Quando uma estrela queima seu combustível, porém, nada está empurrando para fora para impedi-la de entrar em colapso sobre si mesma. Algumas estrelas realmente grandes produzem tanta energia que gradualmente se expandem em algo chamado gigante vermelha.
Quando ficam sem combustível, elas esfriam e a gravidade empurra o objeto enorme para um espaço minúsculo. Os cientistas usam o nosso Sol para medir o quão grandes são as coisas no espaço. Ele pesa uma massa solar. Se uma estrela leve como o nosso Sol implode, não acontece muita coisa, o que é uma sorte se você já se preocupou em ser engolido por um buraco negro. Se uma gigante vermelha com cerca de 10 massas solares implodir, algumas coisas incríveis podem acontecer. O colapso de uma delas é tão intenso que explode em uma supernova, liberando uma luz tão brilhante quanto toda a galáxia. Estrelas com massa suficiente para produzir supernovas, às vezes, se tornam buracos negros. Seu peso faz com que a gravidade as empurre para baixo e as compacte até que entrem em colapso em um buraco negro em menos de um segundo. O interior de um buraco negro é misterioso e inexplorado, por razões óbvias. Uma coisa que sabemos é que eles são tão grandes que podem até distorcer o tempo. Um segundo próximo ao disco negro pode ser igual a semanas ou até meses na Terra, dependendo do seu tamanho. Em 2019, os cientistas viram um buraco negro devorar uma estrela do tamanho do nosso Sol. Embora tivesse 1,4 milhão de quilômetros de largura, a estrela estava completamente presa no campo gravitacional do buraco negro. Por um tempo, eles dançaram em torno um do outro, gradualmente chegando mais e mais perto. Eventualmente, porém, a estrela foi extinta na boca invisível do buraco negro. O buraco negro às vezes libera feixes de energia para o espaço. O plasma crepitante voa a 10 mil quilômetros por segundo, conforme o buraco negro termina de destruir a estrela. Cerca de metade da massa da estrela é consumida, enquanto o resto é ejetado para o espaço. Incrivelmente, esses titãs insaciáveis até consomem outros buracos negros quando ficam grandes o suficiente. A colisão de 2 buracos negros foi testemunhada recentemente por cientistas quando um pesando 85 massas solares encontrou outro que tinha 66 massas solares. Quando os buracos negros interagem, o maior sempre engole o menor, adicionando ainda mais massa a si mesmo. O buraco negro resultante aqui atingiu enormes 142 massas solares. É difícil de acreditar, mas isso ainda é muito pequeno para um buraco negro. Ele continuará a consumir tudo ao seu redor e pode até atingir o tamanho de um buraco negro supermassivo em algum ponto. Esse tipo é incrivelmente grande e destrutivo. Nossa galáxia inteira, a Via Láctea, gira em torno do campo gravitacional de um desses buracos negros supermassivos. Este monstro pesa cerca de 4 milhões de massas solares, ou mais de 1 trilhão de vezes o nosso planeta. E isso nem é o maior que eles podem ser. Também é teorizado que os buracos negros podem ser criados sem uma explosão dramática. Grandes nuvens de gás que pesam centenas de milhares de massas solares podem se condensar sob a força de sua gravidade para formar uma estrela. Esse objeto já seria tão pesado que continuaria a se compactar até se tornar um buraco negro, pulando o estágio de supernova. Buracos negros supermassivos estão tão distantes e difíceis de observar que a ciência não tem um entendimento completo deles. Não sabemos muito sobre o que acontece dentro de um buraco negro, o que leva a muita especulação. Durante décadas, as pessoas teorizaram sobre como poderíamos usar os buracos negros. Saber que eles distorcem o tempo significa que alguém poderia usá-los para viajar ao futuro com a tecnologia certa. Se fosse possível construir uma nave forte o suficiente para suportar os poderosos campos gravitacionais, isso seria simples. Só seria necessário decidir até onde queriam ir e voar em volta do buraco negro. Nos poucos minutos ou horas que essas pessoas passassem perto da distorção do tempo, anos poderiam ter se passado na Terra. E elas poderiam ter milhares de anos sem ter envelhecido fisicamente. Uau! Isso é oficialmente de cair o queixo. O grande dia finalmente chegou. A equipe Record Cavadora de Buraco está terminando seu trabalho hoje. Espectadores de todas as partes do continente se reuniram para ver o maior poço do mundo. E até mesmo a comissão do livro Guinness dos Recordes está oficialmente pasma. O buraco tem mais de 1.600 quilômetros de diâmetro e quase chega ao núcleo da Terra. Ninguém atingiu essa profundidade antes. Mas espere, o que está acontecendo? Pessoas ao redor de repente começam a desmaiar. Mais e mais espectadores caem inconscientes no chão, todos com o rosto pálido. Os escavadores atingiram alguma bolsa de gás perigosa?
Ah não, estamos recebendo mensagens de todo mundo de que as pessoas começam a cair exatamente onde estavam. O que raios está acontecendo? Então, esse é o cenário que teríamos se cavássemos um buraco no solo profundo e largo o suficiente para caber toda a atmosfera dentro dele. Vamos explorar. A atmosfera sobe muito, ficando cada vez mais fina à medida que a altura aumenta. Por exemplo, no nível do solo, você pode respirar livremente, enquanto no topo do Everest, você não sobreviverá por muito tempo se não tiver feito um bom curso de treinamento de antemão. O ar no topo das montanhas é muito mais rarefeito, tornando muito mais frio e difícil de respirar por lá. Se você subir ainda mais, digamos, até a altitude em que os aviões voam, provavelmente não conseguirá respirar. É por isso que se tem máscaras de oxigênio a bordo. Se o avião perder sua pressão interna, o ar de fora entrará. E como ele tem pouco oxigênio para os pulmões, é provável que você perca a consciência muito rapidamente. Mas tudo isso não significa que nossa atmosfera termine aí. Na verdade, ela vai muito além. E alguns cientistas dizem que pode até incluir toda a distância até a Lua e ainda mais. Moléculas de oxigênio da atmosfera da Terra podem ser encontradas a distâncias enormes, embora em tão pouca quantidade que você não será capaz de usá-las. E o mais longe que a atmosfera alcança é quase o dobro da distância da Lua, mas naquele ponto já não são mais do que partículas minúsculas de hidrogênio. Agora, se de alguma forma comprimíssemos todo esse volume em uma bolha relativamente pequena ao redor do planeta, ela ficaria cerca de 10 km acima do solo, aproximadamente a altura em que os aviões comerciais voam. Um pouco acima, onde há o grande nada cósmico chamado vácuo, nenhum avião seria capaz de voar. Próximo passo: colocar essa massa de ar em um buraco no solo. Para começar, todo o volume de nossa bastante fina bolha é apenas o suficiente para caber em um cubo de 1.600 km. Isso é apenas um pouco menor que o núcleo da Terra, e um lado de tal cubo é cerca de 1/3 da distância do leste ao oeste dos Estados Unidos. E aqui está o primeiro problema sério. Ninguém jamais cavou um buraco tão profundo. Ou amplo, por falar nisso. O buraco mais profundo feito pelo homem no mundo é o Poço Superprofundo de Kola, e ele desce cerca de 12 quilômetros. A perfuração foi interrompida devido a temperaturas inesperadamente altas. Perfurar e cavar, entretanto, são coisas diferentes. O Poço de Kola tem apenas 23 centímetros de diâmetro, enquanto o que precisamos é tirar um pedaço supermassivo da Terra para enchê-lo de ar. Ainda assim, mais ou menos na mesma profundidade, enfrentaremos temperaturas de cerca de 180 graus Celsius, e quanto mais fundo formos, mais quente ficará. O núcleo da Terra fica a cerca de 3.000 quilômetros de profundidade. Então, para cavar esse cubo, precisaremos ir além da metade até o centro do planeta, onde a temperatura atinge quase a da superfície do Sol. E isso sem considerar o tempo necessário para cavar tão fundo. De qualquer forma, vamos supor que temos um equipamento que pode suportar esse calor. À medida que descemos, o ar enche o poço e lentamente deixa a atmosfera. E à medida que fica mais fundo, a pressão sobre ele também aumenta, fazendo com que ocupe menos espaço. No final das contas, com todo esse peso vindo de cima, não vamos precisar nem de um buraco tão profundo, certo? Errado. As altas temperaturas nas entranhas da Terra tornam o ar menos condensado e compensam a pressão. Se a rocha ao redor estiver quente o suficiente, ela expandirá o ar a tal ponto que ocupará a mesma quantidade de espaço que no nível do solo. E quando ficar ainda mais quente do que isso, bem, o ar vai ocupar ainda mais espaço do que calculamos. Mas nós, escavadores, não nos apavoramos facilmente. O experimento continua com um cubo real de 1.600 quilômetros cavado na superfície da Terra, alcançando a crosta e o manto e quase chegando até o núcleo derretido. O ar se expande com o calor e passa a ocupar mais espaço, resistindo ao seu aprisionamento. É por isso que começamos a cavar nas partes laterais do nosso buraco. Para compensar a expansão do ar, os buracos adicionais abrangem mais de 6.400 quilômetros, que é aproximadamente o raio do nosso planeta. Finalmente, o ar escoa para baixo, deixando a atmosfera e preenchendo as partes internas da Terra. E ainda assim, ele não vai ficar parado. Um pouco do ar ainda está na superfície e todos ainda podem respirar, embora isso tenha se tornado muito mais difícil. Para preencher o poço com ar, precisaríamos cavar tanto que a Terra simplesmente desmoronaria antes de terminarmos. Mas mesmo agora, o enorme buraco que fizemos mudou o centro de massa do planeta e agora está girando e girando em torno do Sol de forma mais lenta e estranha.
Em vez de empurrar todo o ar da atmosfera para baixo, causamos um cataclismo que está destruindo nosso planeta muito mais rapidamente do que a falta de ar respirável. Ok, vamos rebobinar então. Não podemos cavar um buraco no solo porque o ar não apenas o encherá, mas teimosamente se espalhará e eventualmente nosso planeta será apenas dilacerado. E provavelmente não podemos cavar no fundo do oceano porque o buraco se encheria de água e o ar também não teria espaço. E não estamos falando sobre toda a água que jorraria para as camadas quentes da Terra, causando reações catastróficas que, você adivinhou, explodiriam o mundo em pedaços. Se tanta água fria atingisse as profundezas extremamente aquecidas do planeta, o magma quente abaixo começaria a liberar gases tóxicos na atmosfera, sufocando qualquer vida na superfície. Minha nossa, hein? Portanto, a única chance de preencher o buraco que fizemos no solo é comprimir o ar até o estado líquido, quase como acontece com o equipamento de mergulho. Os tanques de oxigênio são preenchidos com ar super comprimido, que permite aos mergulhadores respirar por um tempo prolongado usando apenas um pequeno recipiente. Então, poderíamos simplesmente encher várias centenas de milhares desses tanques com ar comprimido da atmosfera e jogá-los todos no buraco que cavamos. A pilha teria apenas várias centenas de quilômetros de altura, então, tecnicamente, não é impossível. Ou poderíamos inventar um tanque muito, muito grande apenas para esse propósito, bombear todo o ar da atmosfera de lá, comprimi-lo o máximo possível e depois despejá-lo no solo. Parabéns! Missão cumprida! Cavamos um buraco fundo e largo o suficiente para que todo o ar ao redor da Terra caiba dentro dele. O que acontece a seguir é que toda a vida no planeta para de respirar. Humanos, animais, plantas e até micróbios aeróbicos não podem sobreviver sem oxigênio, então tudo e todos são efetivamente eliminados. Além disso, nenhum oxigênio significa nenhuma camada de ozônio. A falta dessa barreira natural torna o planeta extremamente vulnerável à radiação solar e aos raios cósmicos. As labaredas do Sol deixam de aquecer a Terra e passam a chamuscá-la. A superfície do planeta se transforma em um deserto árido, bombardeado com calor e raios ultravioleta. A seguir, teríamos a atividade tectônica. Com a temperatura fora de controle, vulcões começam a entrar em erupção em todo o mundo, tornando-se uma massa agitada de lava quente. Os oceanos fervem e evaporam, misturando-se com vapores tóxicos e criando uma espessa manta de nuvens negras. Cinzas e ácido caem do céu, cobrindo a já marcada Terra. E por fim, nosso planeta antes azul e verde se transforma em uma irmã gêmea de Vênus, o lugar insuportavelmente quente e inóspito onde nenhuma vida é possível. Bem, isso não seria uma coisa inteligente a se fazer, então, por favor, não vamos tentar isso em casa. Você quer ver um buraco super grande? Confira o Grand Canyon.